Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco aí sobre o empate envolvendo Colômbia e Brasil pela Copa América, o que definiu ali a classificação ali dos dois clubes, das duas seleções, né, melhor dizendo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aí no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando, né, desse jogo. Foi um jogo bem disputado, foi um jogo que teve ali um nível de rivalidade, de competitividade que talvez a gente não esperasse no início da Copa América, né? E que foi um jogo que naquele momento ali se criou uma rivalidade, né? Bom, o Brasil, o contexto era o seguinte, né? O Brasil empatou lá com a Costa Rica no primeiro jogo, venceu o Paraguai no segundo jogo, criou uma certa expectativa lá da torcida em relação à classificação em primeiro lugar no grupo, né, de que o futebol poderia ali se desenrolar, desenvolver mais ali durante a Copa América, e fez um jogo muito duro, né, foi um jogo muito difícil contra a Colômbia. Bom, se a gente for pensar nessa seleção da Colômbia aí, nessa geração atual, eu acredito que é uma excelente geração, né? A Colômbia muitos jogos não perde, né? Em um jogo oficial, né? Tem uma série aí de invencibilidade grande. Não disputou a última Copa do Mundo, né? Mas mesmo assim tem um time bem interessante. Talvez eu me arrisco a dizer que essa geração da Colômbia talvez seja a melhor geração desde aquela dos anos 90, né? Nos anos 90, para quem não lembra, a Colômbia teve um grande time, né? Era liderada principalmente pelo Valderrama, que era o camisa 10, tinha o Fred Rincon, que também já atuou aqui no Brasil, de volante ali, muito bom jogador, jogou no Corinthians muito tempo, né? Acho que também passou pelo Santos, passou pelo Palmeiras também, ali em São Paulo, né? Mas era um jogador lendário. Além do Asprilla, né? Que já jogou pelo Palmeiras também. Então era uma grande seleção, fez uma Copa muito interessante lá em 94, em 90 também fez bons jogos, né? Na Copa de 90. E desde então, assim, era a seleção lendária da Colômbia. E essa seleção realmente tem muitos bons nomes, né? É um time muito bom. E aí o Brasil começou fazendo um belo gol com o Rafinha, né? O Brasil tinha anos que não fazia gol de falta, né? É algo que hoje muita gente tem falado até que no futebol moderno isso tem se tornado mais difícil, né? Antigamente você tinha bons batedores de falta, hoje em dia isso aí já não é tão comum mais, né? A gente pega aí os dois últimos grandes jogadores que a gente tivemos aí, né? A nível mundial, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo, todos os dois batiam falta muito bem. Aí a gente pega lá o Mbappé, nunca vi o Mbappé batendo falta assim com categoria, da mesma forma que o Messi, pelo menos assim, batia, né? Então talvez seja uma tendência do futebol, a gente não podemos afirmar assim, mas de fato o Brasil, que já teve grandes batedores de falta, há muito tempo não tem aquele jogador que consegue ali colocar a bola onde quer, quando é falta ali, é perigo de gol, isso não tem acontecido. E aí o Rafinha fez um golaço, né, de falta ali, abriu o placar, parecia que seria tudo diferente. E aí, lembrando que o Dorival Júnior, no momento ali, naquele êxtase ali do gol, foi ali, né, a imprensa, todo mundo que estava ali transmitindo o jogo, falando, pô, o cara fez a mudança certa, porque se a gente lembrar do último jogo, ele veio com a formação praticamente a mesma, né? Aquele 4-3-3 lá. Só que ele, no último jogo contra o Paraguai, que deu tudo certo, ele tirou o Rafinha e colocou o Savinho, né? Então, na direita ali. Então, isso ali funcionou no jogo contra o Paraguai. E aí ele volta com o Rafinha, né? Muita gente já ficou assim, pô, mas o cara voltou com o Rafinha, a expectativa fosse que seria o mesmo time lá de contra o Paraguai. E ali, a princípio, parecia que a mudança seria a mudança que deu tudo certo. Mas o jogo foi se desenrolando assim e naturalmente falando assim, né, a Colômbia chegou ao gol de empate, né? Primeiro eles fizeram um gol, estava 1 milímetro assim à frente, um pouquinho mesmo, um impedimento milimétrico, talvez se não tivesse VAR, com certeza, né, se não tivesse VAR, seria gol validado, né? O juiz na hora ali, ele validou o gol e depois parece que no VAR ali chamaram e aí ele viu que estava
um pouquinho à frente, né? Um lance bem, bem difícil mesmo. E depois a Colômbia conseguiu, de fato, o gol de empate. E durante o jogo inteiro, acho que a Colômbia foi melhor que o Brasil, né? Criou muito mais, né? O Brasil ficava muito ali na base do oba-oba, do vamos que vamos, e não criava jogadas assim, envolvia a Colômbia, né? Então a posse de bola maior da Colômbia, né? Então a Colômbia jogou melhor que o Brasil. O Brasil teve algumas chances ali, mas nada assim que efetivamente, né, se tornasse em gol ali e concretizasse a vitória. Então acho que a Colômbia não ficou ameaçada ali só naquele comecinho de jogo, mas realmente jogou muito melhor que o Brasil. E aí no primeiro tempo também, algo que é interessante a gente destacar, o Vinícius Júnior levou o segundo amarelo, né? Ele não vai jogar nas quartas de final. E um lance assim, que dentro da ética do futebol, né? Acho que ética também é uma palavra forte, né? Mas meio que no código de conduta ali dos jogadores, de honra, né, dos jogadores ali, isso aí meio que eles acham inaceitável, né? O Rames Rodrigues deu um lençol ali no Vini Júnior, né? E aí o Vini Júnior fez a falta, né? Eu acho que foi uma falta boba, poderia ter tomado lá o lençol e ficar por isso mesmo, né? Mas aí acho que, vamos dizer, no código lá de honra do jogador, aquilo ali é demais, né? O cara levou um chapéu ali durante a partida, né? Então foi um amarelo bobo ali do Vini Júnior que vai ficar fora, né? E aí, com esse resultado, o Brasil vai enfrentar o Uruguai e a Colômbia vai enfrentar o Panamá, né? Então o Brasil não conseguiu aí a primeira colocação geral do grupo, né? Então acho que vai ter um jogo muito difícil, né? A seleção do Uruguai é uma das melhores aí da Copa América, uma das melhores aí sul-americanas no atual momento. Quando foi lá no jogo das eliminatórias, o Uruguai venceu o Brasil, né? Então, assim, tem um time muito bom. Me arrisco dizer que é até um time melhor do que o da Colômbia, né? Que também é um time muito interessante. Então, hoje, assim, o que eu vejo a discussão no Brasil, né? Aí voltou o nome do Neymar. Aí todo mundo já começa a falar, pô, essa seleção sem o Neymar não tem jeito, sem o Neymar não vai dar certo e tudo mais. Olha, eu acho que a questão é bem mais subjetiva e complexa. O Neymar é um grande jogador, um cara muito talentoso, com certeza vai contribuir ali para a seleção brasileira. Agora, o que eu vejo que com o tempo o brasileiro está se enganando, né? Eles não querem ver a realidade, né? A questão não é que faltava ali o Neymar, a questão é a Colômbia, é a Argentina, é o Uruguai, que hoje são times que estão jogando mais do que o Brasil. E às vezes a gente falar isso é algo difícil, né? Principalmente num momento assim, num local onde todo mundo é muito apaixonado por futebol, né? Então aquilo ali às vezes vai ferir a pessoa, né? E ela escutar isso, a gente às vezes não quer enxergar essa realidade. O Brasil tem ótimos jogadores, tem potencial para ter uma seleção melhor do que essas seleções, né, que eu citei, só que no atual momento as coisas não estão acontecendo. O Brasil não consegue montar um time que é competitivo, uma seleção que tem ali um modelo tático, né, uma forma de jogar que envolva os adversários, que seja realmente uma forma ali de tática vencedora. Isso de fato não acontece. Tem excelentes jogadores, eu acho que todos os jogadores ali que foram convocados ali, que jogaram, são jogadores muito bons, né? Mas de fato a gente não está conseguindo, né, boas atuações. O Vini Júnior ontem teve uma atuação muito apagada, né? Eu acho que ficou bem aquém ali do que ele poderia entregar, né? Não foi tão decisivo como foi no jogo contra o Paraguai, né? Então, assim, o Danilo também na lateral direita ali, né, que tem sido o capitão do time. Eu acho que faltou liderança em alguns momentos, né? Não só nesse jogo, mas durante toda a Copa América, né? Então, assim, a gente tem que enxergar que é um momento de reconstrução, que as coisas podem ser diferentes, mas ainda tem muito a caminhar, muito a melhorar. É um jogo que difícil para o Brasil, né? Vai ser um jogo muito disputado. O Brasil pode sim classificar, acredito que sim, mas vai ser um jogo duro, né? E aí fica aquela questão, né? O time muito irregular, né? Parecia que tudo daria certo contra o Paraguai. Depois do Paraguai, né, tudo daria certo e não foi o que aconteceu, né? Foi um jogo contra a Colômbia, né? O Brasil poderia sim sair com a vitória, dominar a Colômbia, mas não conseguiu. Então, acho que
se a gente for pensar aí friamente, o Uruguai é o favorito, mas não descarto a seleção brasileira conseguir fazer uma grande atuação e vencer esse jogo. Lembrando que o Brasil vai estar sem o Vinícius Júnior, né, que tomou aí o seu segundo amarelo, né, se eu não me engano. Bom, então é isso aí, minhas impressões sobre esse jogo. Brasil 1, Colômbia 1, Brasil classificado para as quartas de final. Em segundo vai enfrentar o Uruguai. Esse jogo vai ser no sábado, às 22 horas, no horário de Brasília. Então fico por aqui, deixa aqui nos comentários aí a sua opinião sobre a seleção brasileira, sobre esse jogo. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Um abraço a todos e até a próxima.